Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano e hoje a gente vai falar sobre o relocation. Bora! Eu vou passar para vocês aqui como funciona o serviço do relocation e como foi a experiência com a empresa que eu contratei. Quando a gente começa a pensar em migrar e começa a ver os vídeos aí na internet, uma hora ou outra a gente vai acabar ouvindo falar sobre relocation. E o que é isso? Como é que funciona? Esse é um processo fundamental para quem está fazendo o seu processo de migração aqui para o país. Como é que funciona? O serviço de relocation nada mais é que a contratação de uma pessoa ou empresa que vai procurar um imóvel para você aqui em Portugal. Então quando você chegar, você não vai ficar em hotel, Airbnb, hostel, nem nada. Você já vai ter um imóvel, já vai ter contrato, tudo certinho para você começar a sua vida. Afinal de contas, ter uma casa, ter um local para onde ir é importantíssimo para você começar a ir aos seus primeiros passos aqui no país. O serviço base do relocation é esse, procurar um imóvel. Algumas empresas de relocation podem oferecer outros serviços que são um plus. Esse plus pode estar já embutido no valor base deles ou eles podem cobrar à parte. Que serviços são esses? Serviços de ligação de água, luz, alguns lugares de gás e internet. No Brasil, pelo menos lá na cidade onde eu morava, funcionava assim. Quando você alugava um imóvel, normalmente a conta de água e luz já estava no nome do proprietário. Você só passava a pagar lá o que você consumia. Aqui não. Aqui você, quando se aluga um imóvel, cabe a você ir até as empresas e fazer lá o pedido de ligação. Então, para você não correr o risco de alugar um imóvel, chegar aqui e ainda ter que esperar, fazer os pedidos e aguardar na casa sem água, sem luz, sem gás, quando você chegar já vai ter esses serviços todos instalados. E isso, como eu disse, pode já vir feito pela empresa de relocation que você contratar. Então vocês têm que ver aí, na hora das pesquisas de vocês, né, na hora de fazer os orçamentos, o que cada empresa oferece aí de benefícios para você, enfim, contratar essa empresa. Algumas empresas de relocation ajudam também na emissão dos documentos, NIF e NIS. O NIF, para você obter, você tem que ter um representante fiscal, então algumas empresas de relocation conseguem essa parte. Você tem que ter um representante aqui para você poder ter o seu NIF, que é basicamente como se fosse um CPF. O NIS, até julho, se eu não me engano, de 2024, você mesmo conseguia entrar lá no site da Segurança Social e fazer o pedido. Atualmente mudou, obrigatoriamente você tem que ter um contrato de trabalho e o visto, mas aparentemente é possível aí se obter. Então não é qualquer empresa de relocation que vai fazer, isso também é uma coisa assim que eu li na internet, eu não tenho certeza, beleza? Mas tem empresas que vão também te auxiliar nisso, vão te auxiliar, por exemplo, na compra de um carro. Então as empresas de relocation, elas estão atualmente tentando atender os clientes muito além do que só encontrar um imóvel. Então, como a competição entre eles está cada vez maior, cabe a você aí fazer os seus orçamentos e procurar quem vai lhe atender dentro do que você necessita. Eu vou falar agora o que eu achava quando eu fui contratar um serviço, como eu esperava que seria o atendimento. Então, primeiramente, eu ia escolher lá para onde eu queria morar em Portugal e iria procurar alguém que atendesse ali naquela região. É possível que você encontre alguma empresa de relocation que atenda em toda Portugal, mas normalmente a empresa vai atender em algum local ali específico da onde ela domina ali os imóveis, conhece os senhorios. Normalmente é assim que funciona. O que eu imaginava? Eu imaginaria que eu entraria em contato com uma determinada empresa ou pessoa e eles fariam ali, talvez eu preencher um formulário ou trocar uma conversa ali, um questionário, um bate-papo, para entender as necessidades minhas e da minha família. Se eu vou sozinho, se eu vou com filhos, se eu vou com esposa, para onde eu quero morar, qual é o meu poder aquisitivo para, enfim, pagar um arrendamento, o que eu quero de uma casa, quantos quartos, se eu quero garagem, se eu não quero, se eu quero morar no centro, se eu quero morar mais afastado. Enfim, entender ali qual é a necessidade do cliente, para a empresa também dar um norte. Olha, você tem, vamos dizer assim, tal valor disponível para pagar, mas dentro do que você quer, você não vai encontrar. Enfim, tentar enquadrar ali a necessidade do cliente com o que a empresa tem para oferecer. Eu imaginava que funcionaria assim. Como foi a experiência com a empresa que eu contratei? Bom, como que eu achei essa empresa? Normalmente a gente vai encontrar essas empresas aí postando em rede social. Instagram, Facebook, TikTok, enfim, YouTube. É muito complicado porque a gente sabe que a internet está cheia de golpistas e a gente fica às vezes inseguro de contratar uma pessoa ou outra. Afinal de contas é um valor alto que a gente vai ter que investir numa pessoa que está do outro lado do mundo e você não tem muitas garantias. O primo da minha esposa, ele migrou para Portugal há mais ou menos uns 2 anos e meio antes da gente. E ele veio por essa empresa. Então eu entrei em contato com ele, perguntei, ele falou, olha, eles prestaram um serviço, né, enfim, deu tudo certo, encontraram um imóvel, correu tudo bem, e foi o que me deu uma segurança. Olha, essa empresa prestou um serviço para alguém que eu conheço, não é uma coisa assim de comentários, enfim, a gente sabe que rede social as pessoas compram seguidores, comentários, enfim,
a gente fica inseguro. Então foi ali o caminho que eu tive para ter segurança para contratar essa empresa. Então eu fiz um contato com eles, eu acredito que aproximadamente uns 10 meses antes da data em que eu viria, entrei em contato, expliquei que eu queria arrendar uma casa e tudo mais, e eles me pediram para que eu entrasse em contato um pouco mais à frente, estava muito distante ainda prazo para minha viagem. A gente ia emigrar em agosto e eu fiz o segundo contato em fevereiro, mais ou menos. E aí a gente fez uma ligação de vídeo, conversamos, trocamos uma ideia e eu falei que queria morar em Famalicão. No momento em que eu falei Famalicão, acabou. Ele cortou, disse que não era interessante, criou uma série de barreiras, uma série de obstáculos em relação a Famalicão. E eu fiquei, ok, mas e aí? Para onde a gente vai? Como funciona o serviço dele? Você vai pagar pelo serviço e você tem que confiar cegamente no trabalho dele. Eu confesso que isso não é interessante, deixa a gente desconfortável, porque a gente não sabe para onde vai e não sabe se ele vai encontrar um imóvel legal. A gente, obviamente, acompanha o canal, né? A gente vai vendo e a gente vê, sim, que são imóveis bons, normalmente são casas muito boas, bonitas. Nos vídeos parece tudo muito interessante, mas eu não sabia para onde eu iria. E quando eu fiz o meu planejamento de imigração, eu pensei em Famalicão e eu fiz muitas pesquisas. Eu pesquisei nome de empresa, endereços, salvei tudo para enviar currículo, para quando eu chegasse já aí, aqui, né, no caso em Famalicão, eu saberia mais ou menos para onde ir. Já ia conhecer o nome das cidades, das regiões, para eu realmente não ficar totalmente perdido. Mas, no momento da contratação, eu percebi que Famalicão não faria parte dos planos. Então eu fiquei inseguro nessa parte e eu falei, tá, mas e a gente vai para onde? Ele falou, olha, confia em mim, eu vou arrumar um bom local, não vai ser um local afastado, vai ser um local interessante, confia no meu trabalho. Eu confesso que não é o tipo de marketing que me atrai, mas como ele já tinha feito, prestado serviço para uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, o serviço foi executado, eu dei um voto de confiança e fechei a contratação com ele. Ele deu os valores do serviço, eu aceitei e a gente seguiu daí. Vale lembrar que eu não sei se isso é uma lei, se isso é regra aqui em Portugal, mas o que ele me explicou e o que ele fez comigo na época foi, o serviço dele era um valor X e depois você tinha que pagar 2 rendas e 2 calções, que era o mínimo ou exigido para você alugar um imóvel aqui em Portugal. Eu já vi relatos de vídeos na internet de senhorios que pedem 6 meses, pedem até 1 ano de renda adiantada. Eu não sei se isso é uma questão de medo dos senhorios, provavelmente sim, mas essa questão de 2 rendas e 2 calções, se isso é uma lei, se isso é obrigatório, todo o senhorio tem que aceitar, ou se é a maneira com que ele trabalha. O que ele me passou era que essa seria a lei, que eu teria que pagar no momento de fechar o contrato com o senhorio, 2 rendas e 2 calções. A partir daí, da gente fechar o serviço e não saber exatamente para onde iria, eu continuei garimpando e pesquisando os vídeos desde quando ele abriu o canal dele lá no YouTube. E eu via os locais, as regiões para onde os clientes iam. E eu percebi que ele morava em uma cidade e tinha um escritório em outra. Então eu falei com a minha esposa, olha, muito provavelmente a gente vai morar em uma dessas 2 cidades. Dito e feito, a gente acabou vindo parar em Barcelos. Ele nos apresentou 3 imóveis. O primeiro, a gente percebeu que era uma casa que tinha sido só tapeada para ser alugada, a gente não curtiu muito, falou com ele. O segundo imóvel era um imóvel muito bom, no centro de Barcelos, próximo à estação de comboio, já mobilado, um T2, porém não tinha garagem. Isso me incomodava por questões de inverno, de chuva, ter que sair com compra do carro, é um local muito próximo ao centro, ia ser difícil de conseguir vagas. E eu queria muito ter uma garagem. E ele conseguiu, então, um terceiro imóvel. Imóvel novo, nunca foi alugado, então tinha essa parte mais interessante ainda. Aqui é só água, luz e não tem gás, porque é tudo elétrico e ele já fez o serviço, já fez a contratação da companhia de água, da companhia de luz. Então a gente chegou na casa, já tinha tudo, pronta para morar. Então realmente foi um imóvel muito bom, um imóvel excelente, mas é como eu falei, você tem que confiar cegamente nele. Normalmente você não vai saber exatamente para onde você vai. É uma parte do trabalho dele, tem gente que vai aprovar, tem gente que não, mas no geral a minha avaliação é positiva. Logicamente que nada é tão perfeito na vida, a gente não vai conseguir um serviço nunca em lugar nenhum que vai ser 100% do jeito que a gente quer. Mas o serviço foi sim prestado e ocorreu tudo bem, contrato legítimo, a gente teve o contrato em mãos, fomos até a junta de freguesia, emitimos o atestado de morada, então não é nenhum tipo de golpe. Podem confiar, podem fazer a contratação do serviço e ali, obviamente, vocês vão fazer também as exigências de vocês, do que vocês abrem mão, do que vocês aceitam ou não, e obviamente vocês vão ali chegar a um acordo também financeiro. O que nos foi serviço base, eu não vou falar valores, porque enfim, os anos vão mudando, os valores das coisas com certeza vão mudando. Se eu der um valor aqui para vocês já vão ficar com isso em mente e chegar lá, se for acima, possivelmente vocês vão questionar, mas para fulano de tal era mais barato, enfim, eu não vou passar valores. O que eu vou passar ele deu o valor do serviço e nos deu um valor médio de arrendamento e não fugiu disso. Ele falou, olha, pode ser um pouco acima, pode ser um pouco abaixo,
mas é nessa média. E dito e feito, ele encontrou um imóvel dentro do valor que ele havia nos passado. Então, não há grandes surpresas, tá? É o que foi combinado e conversado ali, é o que vai acontecer. A parte mais difícil, né, que eu diria, é a parte em que você tem que pagar, como eu falei, as duas rendas, os dois calções para uma pessoa que você nem conhece. Então, você vai fazer ali a conversão do dinheiro e vai, né, mandar para a empresa ainda estando no Brasil. Então, essa é a parte, como eu falei, é muito delicada, porque no meu caso, que estava fazendo o planejamento, foi quando eu vi que, ó, é para valer, eu vou mesmo migrar, porque é aí que mexeu no bolso você, né? Quando você está tirando visto, é um valor. Lógico, mil reais aí não é pouco, mas também é um valor que, sei lá, se você desistir é um prejuízo aceitável. Agora você depois mandar aí, sei lá, 15, 20 mil reais ou mais, uma pessoa que você nem conhece, dá um frio na barriga, dá um medo e é ali que você sente que a parada tá acontecendo mesmo, vai acontecer a imigração. Em relação ao imóvel, né, ele... mais ou menos, eu acho que um mês, dois antes da nossa imigração, foi quando ele começou a apresentar os imóveis e a gente alugou, fez o arrendamento mais ou menos um mês antes da data em que a gente viria. E como foi a entrega do imóvel? Nós chegamos em Portugal no sábado, ele nos entregou o imóvel na segunda, porque eles não trabalham, né, aos finais de semana, e na segunda-feira a gente estava marcado para de parte da manhã, ele teve um contratempo e nos encontrou à tarde. A gente vem, vê o imóvel, a administradora também imobiliária está presente, ela que vai nos dar o contrato para a gente assinar, e é assim que funciona. Vocês vão ter um primeiro contrato, que é quando vocês contratarem o serviço dele, e depois vocês vão ter o contrato de arrendamento. E ali acaba o serviço da empresa de relocation. Qualquer coisa que você tiver com o imóvel, problema, qualquer questão, você vai tratar diretamente ou com o senhorio ou com o administrador do imóvel. A parte de relocation acaba ali. Você faz o contrato de relocation para quê? Eles vão procurar o imóvel. Encontrar um imóvel que te agrade dentro dos valores estipulados e combinados e você aceitou, ele vai, né, te apresentar, quando te receber, quando você chegar aqui, vai te entregar o imóvel, vai criar ali o conteúdo dele normal, que ele também faz, e acabou. Terminou o serviço de relocation, você não tem mais que tratar com ele. Qualquer coisa passa a ser com a administradora. Então, pessoal, é isso, né? Resumindo aqui todo esse papo que a gente teve. Contratar uma empresa de relocation é um passo fundamental no processo de imigração, porque é onde vocês vão se estabilizar para começar a vida de vocês. Cada empresa, como eu disse, atua de uma determinada maneira. Eu confesso que eu fiz só 3 orçamentos, né, nesse período em que eu busquei, né, as empresas. A primeira é até uma pessoa muito conhecida na internet, não vou citar nomes mais uma vez, mas o preço foi muito alto, achei muito caro. A segunda não atendia na região de Famalicão, era uma pessoa que atendia mais na região sul do país. E a terceira foi a empresa que eu contratei. Como eu disse, a única parte chata que eu diria é que você tem que confiar cegamente na empresa. Confesso que isso me deixou inseguro, mas o serviço é sim muito bem prestado. O imóvel é muito bom e tudo que foi combinado foi cumprido. Então cabe a você também analisar se você aceita sentir, né, passar por essa certa angústia de não saber exatamente onde você vai morar, mas você vai ter a certeza que no final das contas o serviço vai ser prestado. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha trazido uma informação interessante para vocês. A parte de relocation é muito importante, não negligenciem essa parte. É o momento em que vocês vão investir talvez a maior quantia desse processo de imigração, então analisem com calma, pesquisem com calma. Como eu disse, a empresa que eu contratei eu recomendo, ela cumpriu com tudo. A única coisa chata que eu diria é essa insegurança de não saber exatamente aonde você vai morar. Mas fora isso, toda a parte que foi combinada, tudo que foi combinado foi cumprido. Então, se vocês, né, quiserem, tá aí uma experiência, né, do como foi o meu relocation com essa empresa, tem o contato da empresa aqui, tem as redes sociais para vocês pesquisarem, conhecerem mais o trabalho deles, né, passarem a acompanhar e, naturalmente, entrar em contato aí, explicar para eles, né, para a empresa o que vocês desejam, esperam, enfim, é a contratação de um serviço. E aquela questão de praxe. Se você gostou, dá um like aí, comenta, me ajuda, dá essa moral aí para eu continuar criando conteúdo. Eu acho que eu procuro criar o que há de mais interessante e direto para quem está imigrando. E é isso. Um grande abraço, valeu, fui!